Essa é a metodologia Minha Trena. Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula aqui do Minha Trena. Vídeo aula de questões comentadas aqui, professor Willis, sou eu. A gente está em mais uma disciplina chamada Estudos Geotécnicos. Vamos lá, de olho na tela. Estudos Geotécnicos, professor Willis Lima, né? Questões comentadas, vem comigo, como diz o professor Marcondes, né? O Manual de Pavimentação do DENIT orienta que para a identificação das diversas camadas do solo, através de inspeção expedita no campo, são feitas sondagens no eixo e nas bordas da estrada, onde os furos de sondagem são feitos com trado ou pá e picareta. A profundidade dos furos de sondagem deverá de maneira geral, né, estar em que faixa de profundidade em relação ao grade projetado para a regularização do subleito. É uma pergunta uma questão meio mal formulada, né? Questão como se faz a pergunta, né? Ele diz assim: a profundidade dos furos de sondagem deverá, de maneira geral, estar em que faixa de profundidade em relação ao grade projetado para a regularização do subleito? E aí, pessoal, o que vocês acham? Qual é a profundidade que tem que ter, né, ali, de acordo com a norma, para se ir, né, a investigação alcançar até aquela profundidade? Que profundidade é essa, né? Bom, a gente tem algumas informações para passar dentro dessa questão, e uma delas será essa, né? Mas olhando para cá, nós temos as opções aí, ó, de 20 centímetros a 60 centímetros, letra B, de 60 centímetros a 1 metro, letra C, de 1 metro a 1,40 m, letra D, de 1,40 m a 1,80 m, letra E, de 1,80 m a 2,20 m. Então, a que profundidade o cara tem que ir, né, abaixo do grade de regularização do subleito? Vamos lá. Furos de sondagem. Como é que aparece furos de sondagem na norma do Manual de Pavimentação do DENIT? Primeira característica, são realizados com trado ou pá e picareta. Isso daí até o enunciado da questão até trouxe isso pra gente, né? Eles são realizados com trado ou pá e picareta, ok? Então, se alguém perguntar, pode realizar a sondagem com pá e picareta? Claro que pode, a norma diz isso, ok? Eles são feitos no eixo e nos bordos da estrada. Tá? Então, eu tenho furo no eixo e tenho furo no bordo da estrada. Tá? Furo de sondagem. Beleza? Nos bordos, eles localizam-se a 3,5 metros do eixo. Tá certo? Ou seja, no eixo já vai ter furo, né? Nos bordos, a que distância do eixo fica? 3,5 metros. É outra informação muito cobrada em concurso. Relevantíssima. Longitudinalmente, qual é a distância dos furos, né? É de 100 a 200 metros. No mínimo 100, no máximo 200 metros, ao longo, né, do eixo longitudinal. Então, essa é a distância longitudinal entre os furos de sondagem. E qual é a profundidade dos furos? De 60 centímetros a 1 metro, abaixo do grade projetado para a regularização do subleito, que é o que a questão nos pergunta aí. O Minha Trena trouxe para vocês aí 5 informações referentes aos furos de sondagem que mais são cobrados nos concursos, tá? Então, com que equipamento eles são realizados? Trado, pau, picareta. Tá aí. Tá? Onde eles são feitos? Nos eixos e nos bordos. Perfeito? Segunda informação mais cobrada. Depois vem o quê? A que distância do eixo? 3,5 metros. É outra informação muito cobrada. Eu acho que essa questão a gente está respondendo no bloco anterior. A que distância longitudinal fica um furo do outro? Qual a distância entre dois furos? Longitudinalmente falando. De 100 a 200 metros. Outra informação. E a profundidade? De 60 centímetros a 1 metro. Ok? Essa é a metodologia Minha Trena, trazendo mais informações aí de forma visual para que vocês gravem essas informações e acertem na prova. Tá certo, galera? Beleza? Então vamos voltar para a questão, para resolver essa questão. Trazer aqui a questão para a gente colocar o xizinho, né, o Vzinho aí na questão que está correta. Então a questão correta é a letra B, de 60 centímetros a 1 metro de profundidade, é o correto aí para nós fazermos essa investigação geotécnica em até de 60 centímetros até 1 metro, né, abaixo do grade projetado para regularização do subleito. Não esquecer. Olha a próxima questão aí, ó, na tela para vocês, bem grandão. Durante os estudos geotécnicos do solo de uma região,
em que será realizada uma terraplenagem, foram realizados os seguintes testes: sondagem à percussão, ensaio de palheta, também chamado de Vane teste, e o ensaio de piezocone. Julgue o item subsecutivo com base nas informações apresentadas acima, certo? Vamos ver qual é o item que ele está apresentando. No ensaio de piezocone, podem ser medidos 3 dados do solo: resistência de ponta, resistência ao atrito lateral e pressões neutras. E agora, certo ou errado? Fala sério ou com certeza? Primeiro, galera, eu queria trazer essa resolução dessa questão aqui para vocês em 3 pontos, abordar 3 principais pontos dessa questão aí. O primeiro ponto, né? Vamos lá. Ensaio de piezocone. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é o piezocone, né? O que é isso, né? Piezocone, um nome todo diferente. Galera, a gente precisa saber o seguinte, o que vocês precisam saber é o seguinte: o ensaio de piezocone é uma evolução do ensaio de penetração do cone, certo? E aí o que é isso, né? O cone é nada mais, nada menos do que um cone realmente, né? Uma peça, um equipamento. É um cone metálico, tá? E ele é dotado de sensores eletrônicos. Esses sensores eletrônicos permitem medir, né, algumas informações referentes ao solo durante a sua cravação, tá? Além desses sensores, ele também tem um transdutor de poropressão, tá? Professor, o que é isso? Transdutor de poropressão, ele mede a poropressão. O que é a poropressão, né? É a pressão causada pela água, tá certo? Então, primeiro ponto, o que é o piezocone? O piezocone nada mais é do que o cone metálico com os seus sensores. Quando o ensaio era ensaio de penetração do cone, ele não tinha esse transdutor de poropressão, ou seja, ele não media a poropressão, certo? Quando se passou a ter esse transdutor para medir a poropressão, que é a pressão da água, também chamada de pressão neutra lá na mecânica dos solos, ele passou a se chamar CPTU, tá? Enquanto ele era só ensaio de penetração do cone, ele era CPT. Quando ele passou a ser ensaio de penetração de piezocone, ele passou a ser CPTU. Por quê? O U, lá na mecânica dos solos, representa a pressão neutra, ou a poropressão, a pressão causada pela água, certo? Então essa é a primeira informação respondida aqui, o que é o piezocone, certo? Segunda informação é, como é que funciona esse ensaio, né? É simples, pessoal. O ensaio, o cone ele é penetrado no solo, ele é penetrado com auxílio de perfuratrizes hidráulicas. Essas perfuratrizes se apoiam, né, se ancoram, né, melhor dizendo, no solo e fazem uma força para que ele penetre no solo. E aí ele vai penetrando no solo com uma velocidade constante de 2 centímetros por segundo, tá certo? E aí, o que acontece? Conforme ele vai sendo penetrado, os seus sensores vão gerando leituras. Essas leituras são sendo efetuadas. Geralmente esse equipamento ele é acoplado a um computador que vai traçando o gráfico dessas profundidades, fazendo essas relações aí, tá certo? E o que é produzido nesse ensaio, né? Que é a nossa pergunta principal, o nosso ponto principal. Bom, durante o ensaio é medida a resistência de ponta do cone, tá? Como é que ele faz isso? Ele pega a carga aplicada e divide pela área da ponta do cone. Então ele tem a resistência de ponta do cone, certo? Ele também mede a resistência ao atrito lateral. Como é que ele faz isso? Ele pega a força que atua na superfície lateral do cone e divide pela área lateral do cone. Então, força sobre área, tensão, né? Então, ele tem a resistência ao atrito lateral do cone, certo? E, por último, ele tem a medida da poropressão, que é a pressão neutra, a pressão causada pela água lá na mecânica dos solos. Então, quais são os elementos que ele permite medir? Resistência de ponta, né? Resistência de ponta, resistência ao atrito lateral e a poropressão, também chamada de pressão neutra, tá certo? Outra coisa interessante em relação a esse ensaio é que algumas correlações existentes permitem determinar a granulometria desse solo. Então, o que acontece? Alguns trabalhos científicos já mostram a relação entre a resistência de ponta e a resistência do atrito lateral. Então, determinadas faixas fazem com que seja possível determinar a granulometria. Por exemplo, a areia, ela tem uma resistência, ela tem uma relação, vamos dizer assim, uma relação X, eu não sei qual é exatamente a cabeça, mas ela tem uma relação entre o seu atrito
a resistência de ponta e a resistência ao atrito lateral. Quando essa relaçãozinha atinge um determinado valor, sabe-se que aquele solo é uma areia. Então, essa é a grande sacada do ensaio de piezocone. Beleza? O que mais que a gente tem a respeito disso? Então, vamos responder a questão, né? No ensaio de piezocone podem ser medidos 3 dados do solo. Resistência de ponta? Verdade, pode sim. Resistência ao atrito lateral? Também pode ser medida. E pressão neutra, que é a poropressão? Também. Então, a nossa questão é, com certeza, está correta, tá? É realmente possível medir 3 dados do solo. Resistência de ponta, resistência ao atrito lateral e pressões neutras no ensaio de piezocone. Beleza, galera? Vocês já sabem agora toda a história do piezocone e aí conseguem resolver qualquer questão dele. Tá certo? No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação e a confiança depositada no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham sucesso